Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou a Andréa Dipp, aqui ao meu lado Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem? Oi, Dipp, é para todo mundo que está nos ouvindo, por aqui tudo certo, por aí? Tudo bem por aqui. Nos últimos anos, por conta do agravamento das tensões políticas a partir da ascensão da extrema-direita no mundo, a gente viu surgir uma série de slogans, às vezes um tanto quanto genéricos, que são repetidos à exaustão. Dentre eles, um que você já deve ter escutado 1 milhão de vezes fala sobre proteger as crianças. O discurso, quando surge desse campo político conservador, pouco tem a ver com garantia de segurança alimentar, dignidade, amparo, direitos. É mais sobre penalizar mulheres, espalhar pânico moral e tentar dominar o debate público, muitas vezes se valendo do apelo religioso. Os verdadeiros perigos que uma criança está sujeita acabam se tornando distantes de serem debatidos com seriedade ou são distorcidos. 81% das violências sofridas por uma criança acontecem dentro de casa, segundo dados do Disque 100, que é um dos canais da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Esses dados estão de 2021. Já 2023 apresenta um outro dado alarmante, que é o crescimento de 24% no número de denúncias de violência contra crianças e adolescentes entre 2022 e 2023. No primeiro semestre desse ano foram, acreditem se quiser, 97.341 denúncias, que incluem violências físicas, psicológicas e sexuais. Além dessas, estão classificadas violência patrimonial, a negligência e o trabalho infantil. A gente podia passar o programa inteiro falando alguns dados assustadores só da última década, mas a questão toda é que uma vez que grande parte dessas violências são praticadas por figuras próximas ou em ambientes em que a criança costuma frequentar, muitas vezes é um olhar externo que vai identificar sinais de abuso, descuidos e situações de risco. E aí, no programa de hoje, a gente vai falar justamente sobre esse olhar externo. No Brasil, a gente tem desde 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que determina os direitos e garantias para todas as crianças e adolescentes brasileiros. E é tendo o ECA como guia que atuam os chamados conselheiros tutelares. Pelo menos é isso que se espera, é isso que está na legislação. Os conselheiros tutelares não só agem quando acontece uma dessas violações que a Dipp mencionou, mas também de forma preventiva para garantir os direitos como um todo. Esses conselheiros são pessoas da sociedade civil que são escolhidas por meio de votação direta. Cada município do país tem que escolher seus conselheiros. E a questão é que isso vai ser feito agora, em todos os municípios. No dia 1º de outubro vai ocorrer a eleição para as conselheiras e conselheiros. Por ser uma área estratégica em vários níveis, grupos conservadores parecem se organizar para ocupar os conselhos tutelares Brasil afora, onde podem impor uma visão única de modelo familiar, promover ações que podem discriminar indivíduos e, em cidades menores, pela exposição do cargo, podem servir de trampolim para carreiras políticas. Apesar dos conselhos tutelares existirem há muitos anos, ainda há muita confusão sobre o que fazem essas pessoas que atuam como conselheiras e quais são suas responsabilidades, além de qual é a importância, de fato, da gente escolher quem vai representar a sociedade civil na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. E é por isso que a gente convidou aqui para o Pauta Pública de hoje a Miriam Krenzinger. Professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, a Miriam também pesquisa há anos os conselhos tutelares, então ela é uma pessoa mais do que gabaritada para a gente conversar e se aprofundar nesse assunto tão relevante e pouco comentado. Fica aí que eu tenho certeza que até o final do episódio você vai se convencer de que essa eleição tem um papel muito sério em toda essa disputa política no Brasil. A gente já vai falar com a Miriam, mas antes aquele recado importante. Todas essas conversas chegam mais longe com a sua ajuda. Por isso, partilhe o Pauta Pública nas suas redes sociais, faça o famoso boca a boca, escolhe seu episódio favorito e indique para quem você acha que pode se interessar. Tudo isso faz o programa ganhar novos ouvintes e a gente agradece demais por isso. Bora seguir o Pauta no seu tocador favorito e se você estiver no Spotify ou na Apple, dá aquelas 5 estrelas, nos ajuda a ter um destaque maior nas plataformas. E por falar em plataformas, a gente também está na Deezer, no YouTube da Pública e em inúmeros outros tocadores. É muito fácil de você encontrar a gente. Dado o recado, bora para a pauta. Miriam, muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço a possibilidade de a gente poder trocar um pouco sobre a conjuntura que estamos vivenciando. Maravilha. Miriam, eu vou começar então do começo. A gente tem agora no começo de outubro eleição, né, para os conselhos tutelares do país.
E aí, antes da gente entrar nas pautas, de fato, eu queria te pedir para explicar para os nossos ouvintes por que essas eleições são extremamente importantes, o que está em jogo. Então, primeiro eu queria agradecer a possibilidade e valorizar esse espaço que vocês estão criando para esse tema tão importante, tão pouco explorado nos meios de comunicação de massa. Então, eu queria aqui já registrar, valorizar, né, a iniciativa de vocês de criar esse espaço. Eu acho que esse momento é um momento que muitas pessoas estão descobrindo o que são os conselhos tutelares, por que da importância de votar, mas é um momento na história recente da nossa democracia que foi gravemente ameaçada nos últimos anos, pós-golpe da presidente Dilma, e tudo que a gente vivenciou, né, no governo anterior. Esse momento especificamente, essa eleição, ela é fundamental que a gente pare para prestar atenção, não só conhecer a importância dessa atitude cívica de participação social, de presença nas urnas, prestar atenção nos conselhos, mas também de a gente marcar aqui uma posição que é uma posição que se contrapõe a uma onda neoconservadora. Então, eu acho que essa questão ela é central, né? Essa eleição, especificamente, ela está sendo central para aqueles e aquelas que compartilham do campo dos direitos da criança e do adolescente. Interessante, Miriam, você falou um pouco do histórico aí recente. Eu queria te pedir para nos ajudar a traçar um quadro geral dos conselhos tutelares, pensando de quando eles foram criados, como é que eles têm se desenvolvido até agora, né? O que a legislação avançou no sentido de dar mais contornos, regras e condições para essas entidades depois aí de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que você vê de maneira geral os conselhos tutelares no Brasil hoje? Então, Clarissa, você trouxe, né, que ele é uma criação de um marco legal reconhecido como super avançado, como no campo das legislações que versam sobre os direitos da criança e do adolescente. O nosso ECA, ele é considerado uma legislação que tem um olhar não só para a afirmação dos direitos da criança e do adolescente, que está lá garantido também na Constituição, mas a gente vai ter legislações infraconstitucionais que vão tentar, né, operacionalizar esses direitos, e o ECA é um deles. E o ECA, então, quando foi criado, no movimento ali do processo de constituinte também, um pouco antes, tinha um movimento internacional pelos direitos, né, das crianças e adolescentes, e tem um movimento, assim, de luta, de afirmação, e a ideia dessa figura institucional dos conselhos tutelares é uma ideia muito interessante. Muitos autores, eu não tenho uma pesquisa que possa confirmar, dizem que esse é um modelo institucional único, que não tem em outro país esse desenho institucional dessa figura institucional que são os órgãos, né, chamados conselhos tutelares, que nós somos inéditos, e que tem uma proposta de criar um espaço na mediação entre as várias instituições do campo do sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes, ter uma instância participativa que represente a sociedade na defesa e na promoção das crianças ali em nível territorial. Então, a ideia é uma ideia de uma liderança, de uma pessoa que tem aí uma trajetória de defesa e de participação, de inserção no campo dos direitos da criança e adolescente, e que tenha uma relação territorial, e que tenha essa capacidade de estar ali no dia a dia, protegendo quem? Protegendo aquelas crianças e adolescentes que estão expostos à situação de violências e violações, entendendo que é no território que essas relações muitas vezes são construídas de proteção, mas também que é nesse lugar que essas violações acontecem. Então, seria alguém mais da proximidade que vai ocupar esse lugar. Então, essa foi a ideia, né, institucional, que tem uma perspectiva de representação política. Por quê? Porque a cada 4 anos, essas pessoas são eleitas, podem ser reeleitas, mas elas são escolhidas por voto direto. As pessoas vão às urnas e escolhem os representantes que se colocam à disposição para concorrer nesse pleito. O que acontece? Essa institucionalidade, ela está sendo construída, né? Ela não está dada. Então, a gente vai vendo processos que vão fazendo com que essa organização e o processo eleitoral, ele não é uniforme. Recentemente, a última resolução do CONANDA, no final do ano passado, vai criar o dia 1º como uma data que unifica todas as eleições, porque antes, nos outros anos,
cada município fazia a eleição num período. Então, quando há uma unificação e há um processo, agora a gente tem, pela primeira vez, o governo federal conseguiu fazer com que houvesse uma parceria mais presente mesmo do Tribunal Superior Eleitoral no suporte das urnas eletrônicas, que antes eram urnas de lona, voto de papel. Cada município contava do seu jeito. Ainda, infelizmente, o processo de seleção e inscrição, ele é diferente. Cada município tem uma legislação, tem uma data de inscrição, tem uma data de chamada, e tem critérios de filtros, por mais que a legislação dê aí regra e compasso, essa orientação é um pouco vaga. Então, tem municípios que aplicam provas, outros municípios não aplicam provas, tem municípios que aplicam psicotécnico. Então, essa é a diversidade de caminhos que se constrói para a escolha e ocupação dos espaços é fruto aí de lutas, né, e processos locais, né? Então, tem aí um elemento que é muito interessante dessa participação ativa. Só que a nossa democracia é muito frágil em termos de participação representativa, né? Vide os processos eleitorais, vide a quantidade de pessoas que não vão votar ou anulam o voto, e também dessa figura comunitária representando. Então, são ideais que a gente vai desenhar pós-Constituição, essas legislações da década de 90, mas que no decorrer do processo ainda estão engatinhando. Então, é um dispositivo muito interessante, mas também muito problemático na sua institucionalidade, né? Eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, que eu fiz 2 reportagens que o papel, a importância dos conselhos tutelares ficaram muito marcados para mim. Uma foi sobre a exploração sexual de crianças em Fortaleza, porque eu presenciei uma situação ao vivo de exploração de uma menina que devia ter uns 11 anos por um homem mais velho, estrangeiro, e a gente ligou para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar disse que não poderia ir atender, porque não tinha carro, não tinha pessoal, não tinha o que fazer. E numa segunda reportagem que eu fiz no Marajó também, né, falando sobre abusos e sobre exploração sexual das meninas, eu conheci um conselho tutelar que era super atuante, mas que era, assim, super guerreiro, na verdade, porque eles não tinham verba, não tinha estrutura, eles pagavam muitas vezes o dinheiro da gasolina do barco, do próprio bolso, para poder e resgatar crianças de situação de vulnerabilidade, né? Daí eu queria te ouvir também um pouco sobre essa estrutura, né, que é dada ou não é dada, né, aos conselhos tutelares no Brasil hoje. Vou começar pelo final, né? Eu acho que tem municípios que têm condições muito precárias de funcionamento, as condições salariais são muito baixas, assim, beira um valor um pouquinho acima de salário mínimo, enquanto Brasília, eu acho que o maior salário chega a 6 mil e pouco, aqui no interior do Rio de Janeiro tem municípios que pagam 1.500 o salário. Então, são condições muito, muito desiguais no desenvolvimento desse lugar, que é fundamental, que é um lugar que salva vidas, que pode proteger as crianças das situações mais extremas de violência. Alguns falam que é a porta de entrada dos serviços, eu acho que ela não é, ela é a porta de saída de serviços que não aconteceram. E aí, não aconteceram, essa criança, esse adolescente, essa família estão em situação de desproteção social, porque a rede não funciona, e aí precisa ser ativado os conselhos tutelares, notificado os casos de violência e violação, isso por lei. E esse profissional, esse conselheiro, conselheira, ele precisa ter uma resposta muitas vezes imediata, reativa, algumas vezes pode trabalhar de forma preventiva quando esses casos são recorrentes. Então, a importância dele ter uma qualificação técnica, política, um olhar laico, e que esteja alinhado com o ECA. Ninguém está defendendo uma posição que não seja contrária à legalidade. E o que a gente vê é um problema não só de desvalorização das prefeituras, porque quem financia e cria as condições materiais do trabalho dos conselheiros são as prefeituras. Então, tem uma lei municipal que regulamenta esses conselhos, existe uma verba que é destinada, quem decide quanto que eles recebem, o tipo de formação que eles recebem, quem destina o dinheiro para essa estrutura, para essa sala, para esse espaço, é a prefeitura, quase sempre via Secretaria da Assistência Social. E aí é uma tensão, porque eles não são subordinados à prefeitura, mas que precisam do Poder Executivo
existir. E eles precisam, muitas vezes, denunciar o Poder Executivo, eles precisam pressionar o Poder Executivo para prestar políticas, serviços. Então, aí tem um imbróglio institucional. Muitas vezes, eles são cobrados do Poder Judiciário para fazer ações que não são de competência deles, eles precisam muitas vezes, porque eles entram em lugares onde o Estado não consegue entrar, então muitas vezes eles servem como oficiais de justiça para notificar uma família que está lá com denúncias de ameaça, situação de risco em função de grupos armados, e eles têm que ir lá fazer contato, sendo que não é papel deles, porque o oficial de justiça não pode, não consegue chegar até a essa família. Então, eles são muito solicitados para serem, né, atendentes do Ministério Público, do Judiciário, eles reclamam disso, né, desta valorização das condições materiais, dessa realmente autonomia e dessa forma de definição e compreensão dos papéis de cada poder dentro do sistema de garantia. Mas você traz uma questão inicial que eu sempre utilizo, trazendo a gravidade e a seriedade deste lugar, né, que é ser conselheiro. Por isso a importância da gente aprender a votar, aprender a olhar os perfis e escolher, porque não é uma função simples somente de participação política e de representação social das nossas crianças, é uma função muito delicada que pode destruir famílias numa lógica criminalizadora, numa lógica que retira as crianças, por exemplo, do seu lar, porque tem uma ideia de família muito padronizada no modelo nuclear, e aí tem casos que, agora recentemente, acho que foi em Minas, em que a conselheira, simplesmente pela mãe ter toda uma raiz religiosa de tradição matriz africana, essa conselheira começa a olhar a forma de conviver, de organização dessa família, numa lógica muito criminalizadora, e retira, afasta essa menina dos cuidados dessa mãe, coloca essa menina numa situação que é extremamente extrema, que é de abrigo, que é de uma violência institucional, né, porque por mais que ali tenha um abrigo bem estruturado, é uma situação de violência, e que era simplesmente projeção de uma intolerância religiosa. Então, esse é um caso, agora, recentemente, que eu fiquei sabendo, mas o que você traz, eu queria pontuar para mim, é a questão mais central, que é o direito, nos casos de crianças abaixo de 14 anos, que engravidam, não importa se elas sofreram abuso ou não, você trouxe um caso de abuso, de menina de 11 anos, mas essa criança, ela tem direito ao aborto legal, e a política de saúde, a rede de proteção, ela simplesmente omite essa informação e ela não cria uma estrutura para garantir o aborto legal que essa menina tem direito. Nós temos o dever ético, nós que eu falo, todos profissionais aqui, vocês da comunicação, nós temos que esclarecer e orientar as famílias que crianças, meninas abaixo de 14 anos que estão grávidas, elas não precisam ir para a justiça demonstrar que foram abusadas, elas têm direito ao aborto legal. Essa informação, ela é um tabu, e o Conselho Tutelar, ele é fundamental, recebeu essa notícia, ele tem que acionar o serviço para que se essa família e se a menina quer fazer o aborto, ela tem direito, não precisa ir para a justiça, demonstrar que sofreu abuso, nada disso, ela pode ter engravidado do amiguinho ali na festa, porque é considerado vulnerável. Nesse caso, eu queria trazer o quanto é grave quando tem uma tradição, uma filiação religiosa ou conservadora nessa pauta que vai interferir no acesso a um direito que é legal. E isso não pode acontecer, isso é totalmente irregular, né? E essa pauta que a gente está chamando de religiosa, conservadora, ela é muito grave, né? E quando a gente coloca dos conselheiros terem um perfil progressista, estarem alinhados aos direitos que estão previstos não só no marco constitucional, mas no ECA, é disso que se fala. Porque essas pessoas não podem ter autonomia para decidir, julgar o que elas têm que fazer com essa violação. Essa violação garante acesso, não importa se a pessoa não foi abusada ou foi abusada, ela garante à criança, essa adolescente, o direito ao aborto. Quando não há isso por crenças, por credos, e todo conselheiro tem direito a acreditar, ser religioso, no que ele quiser. Ele tem direito a ter filiação política, na minha ótica. Ele não tem como exigir que a pessoa seja partidária se ela tem um partido, a gente tem que respeitar, né, as diversidades, mas isso não pode interferir no modo de ser desse profissional que tem que aplicar o que está na legislação. Então, a gente precisa de pessoas qualificadas e pessoas tecnicamente formadas para lidar com situações muito delicadas e pessoas que tenham esse perfil
que eu estou chamando de laico progressista, que as pessoas defendem, né, nesse campo que a gente está aqui militando e defendendo. Mas, para mim, essa questão que você traz, Andréa, para mim é a questão, né? O quanto essas meninas não estão tendo acesso minimamente, essas meninas, às informações que a gente deveria prestar. E para mim, essa, sim, é uma das questões-chave que me mobiliza também estar nessa luta, né? Miriam, eu estava ouvindo você falando disso e queria emendar aqui minha próxima pergunta, que tem um pouco a ver com justamente o acesso ao aborto legal. Eu também me lembrei de uma outra reportagem que eu fiz, em que uma adolescente tinha sofrido um abuso, tinha tentado buscar na justiça a autorização para fazer o aborto legal e foi abordada repetidas vezes por conselheiras tutelares da cidade, tentando demovê-la da ideia do aborto. E aí o que eu queria te perguntar, bom, os conselhos são essas entidades autônomas, né, que não estão subjugadas à prefeitura, mas existe algum tipo de mecanismo de controle para a atuação desses conselhos? Por exemplo, quando a gente tem conselheiras que estão, ou conselheiros que estão indo diretamente contra aquilo que já está previsto na legislação, existe alguma forma de controlar a atuação dos conselhos Brasil afora? Existe. O órgão que fiscaliza as ações em nível municipal é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele não só fiscaliza, é um órgão que muitas vezes tem uma relação tensa com os conselheiros, porque eles recebem as denúncias de práticas violadoras de direitos perpetradas pelos conselheiros, muitas vezes eles têm que criar o devido processo, né, e decidir o que fazer, e o Ministério Público também, né, o Ministério Público nas eleições tem um papel fundamental de fiscalizar os abusos que estão acontecendo, as formas de manipulação dos eleitores, das eleitoras, compra de voto, tudo que a gente está escutando aí dos absurdos que acontecem, né. Mas é isso, muitas vezes esses conselheiros, a gente vai se perguntar, mas quem é que compõe esse conselho municipal que a gente chama de CMDCA? Quem é que compõe? São representantes de organizações da sociedade civil, metade é um conselho paritário, e a outra metade são representantes do poder público da prefeitura. Então, o prefeito, dependendo de qual filiação, ele vai lá e indica representantes da assistência social, da saúde, e aí vai criar a parte do poder público. E o outro lado são das organizações. Que organizações são essas? Quase sempre são organizações de caráter religioso, assistencial. E aí, eu acho que tem que ser algo assim, Ministério Público. Mas qual é o Ministério Público? É a sociedade que tem que ficar fiscalizando também. Então, se a gente descobre que tem casos de meninas, que nem a Andrea, né, descobriu. Eu fui agora, recentemente, para uma cidade lá no norte, não vou citar, porque eu estou fazendo um trabalho com eles, mas é lá no Pará. E eu questionei isso. Tá, mas nesse caso, isso que a Andrea trouxe, eu questionei isso nesse caso. O que se faz? Existe um serviço direto de encaminhamento na área da saúde para essa menina fazer o aborto legal? Não existe. E a resposta de profissionais, assistentes sociais da saúde, é porque as famílias aqui são muito religiosas, elas nem iam solicitar. Mas como é que a gente já pré-conclui que isso acontece? Porque não há informação. E o Conselho Tutelar, então, tem um papel político de trazer dados. Olha só, está acontecendo 1, 2, 3. A política pública tem que se preparar para enfrentar essa situação. É claro que o ideal é que essas meninas não fossem exploradas, que é uma esfera da justiça, com segurança, ver todas as áreas que tem circulação de turista ou áreas de extração, né, de minério, que vêm pessoas de fora, tem a exploração sexual infantil. Então, quando já tem isso, tem que ter políticas, né, para coibir. Mas acontecendo, tem que ter políticas de garantia do aborto legal. Esse debate não existe. E os conselheiros tutelares são fundamentais para provocar, né? E quem fiscaliza são esses órgãos que eu citei, mas também a sociedade. Isso tem tudo a ver com a próxima pergunta também que eu queria te fazer, que é justamente sobre essa disputa ideológica e política, né, que acontece dentro dos conselhos tutelares, né? Eu me lembro que tinha, por exemplo, uma campanha super forte em igrejas evangélicas para que se elegessem conselheiros cristãos. Então, uma campanha para que se votassem em conselheiros cristãos que tivessem essa conexão com
com essa pauta contra o aborto, mesmo em casos legais, por exemplo. Teve o caso, né, que a Clarissa trouxe da reportagem que ela fez, da menina, teve aquele outro caso famoso também, né, da outra menina de 10 anos que engravidou de um estupro e na época a ministra Damares Alves tentou persuadir os conselheiros tutelares para que impedissem também o aborto legal, né? Então, se você puder falar um pouco mais sobre essa disputa mesmo ideológica e política que parece acontecer, né, nesse ambiente. Então, essa disputa, por isso que eu falei que essa eleição ela é sem precedentes na nossa recente, né, democracia, que foi abalada. Por quê? Porque ela está ali reproduzindo o que já vinha acontecendo e que a gente se deu conta do tamanho do problema, né, quando Bolsonaro foi eleito em 2018, e o que a gente viveu nessas últimas eleições. Então, nós não estamos num contexto, num cenário tão favorável. Nós precisamos ocupar esses espaços populares, escutar o que eles estão dizendo e entender o processo não só de desinformação, mas de uma formação política de base, que eles estão muito, muito à frente da gente na formação política dos seus quadros de entrada, e os conselhos tutelares é um dos espaços de entrada no espaço da política, porque não tem como dizer que esse espaço não é um lugar de política, porque é um espaço de poder, e todo espaço de poder é um espaço de política. Então, assim, quando a gente diz, o conselho tutelar é um lugar laico, partidário, fica numa visão tão romântica, e que a gente precisa disputar, sim, esse lugar. Não é no sentido de partidarizar, porque isso é inconstitucional, e eu não defendo isso em nenhum órgão público, mas que a gente tem posições e projetos de sociedade, a gente tem projetos de educação, as crianças estão na escola com N problemas, questões de violência na escola, como é que a gente lê esses problemas? É um projeto de educação que está em disputa, é um projeto de saúde da menina, um projeto de saúde, então a gente tem várias disputas de projetos de sociedade. E essa onda, ela foi muito perigosa, ela ainda está perigosa. Não olhar para essas eleições não só não dar atenção para a agenda da criança e do adolescente, que é uma questão central para o desenvolvimento humano integral desses cidadãos e cidadãs, né, que precisam da nossa proteção, e ali está na Constituição que tem que ser a prioridade número 1 do país, olhar. Então, não olhar para essa eleição tem essa questão ética legal, mas também tem a questão política, do cenário político. A gente precisa ocupar esse espaço da forma mais democrática, qualificada, preocupada com o bem comum, preocupada com a política pública, e precisa ser ocupado por pessoas, por representações qualificadas. O primeiro espaço é democratizar o debate, que é o que vocês estão fazendo, é valorizar essa área. Então, quando a gente começa a dar foco e luz para esse campo de poder, que é muito poder, que eles têm, né, e exigir qualificação, exigir respeito, exigir valorização, porque as pessoas não querem entrar, elas estão trabalhando. Eu tenho colegas que foram e não quiseram participar do processo de eleição, porque eles ficaram muito cansados, pessoas muito sérias, educadoras, mas não quiseram mais, eles já dei a minha cota, porque é muito desvalorizado, eles trabalham de domingo a domingo, eles são criticados de todos os lados, e é um trabalho que é possível fazer muita coisa, assim. Então tem ali na micropolítica, no micropoder, tem experiências muito bonitas acontecendo, e que a gente precisa valorizar. Miriam, você falou da micropolítica e agora eu queria pular para a política institucional. Um caso que me chamou a atenção, aqui pensando no mundo dos conselhos tutelares, é de um projeto de lei que foi proposto em maio desse ano pelo Marcos Polon, que propõe liberar a posse de arma para conselheiros que estão no mandato. O PL está tramitando na Câmara ainda, precisa passar por várias comissões, e o deputado que propôs, o Polon, foca toda a atuação parlamentar dele em projetos que prevêem liberação de armas. Mas aí, pensando nesse caso e também em outros, tem outras propostas legislativas na pauta que tocam nos conselhos tutelares, que chamaram a atenção tua e dos teus colegas que também pesquisam esse campo? Então, tem movimentos da política institucional, por exemplo, de ter uma legislação, que seria nacional, para criar uma matriz de conhecimento comum, né? Então, para se tornar conselheiro, precisa... Daí tem todo um debate, né? Hoje é ensino médio, alguns vão falar que tem que agora ser já ensino superior. Então, tem uma discussão que precisa mudar a legislação, mas de ter uma qualificação básica mínima, que seria uma matriz curricular mínima, né? Ter aí o processo de escolha ser minimamente orientado e fiscalizado e controlado para evitar abusos do poder local,
porque imagina, mais de 5 mil municípios, cada um faz de um jeito. Gente, assim, são histórias assustadoras, e ao mesmo tempo tem espaços que nem aqui no Rio de Janeiro, assim, um conselheiro denunciando o outro, de disputas, um nível de desvalorização da política, né, de desrespeito à política institucional. Então, tem esse movimento, que eu acho que para pensar esse mínimo de orientação, que precisa dar uma mexida na legislação. Tem pessoas que acham que o processo eleitoral tem que estar vinculado ao TSE, que não está hoje. Hoje são os municípios que criam uma lei, regulamento, e que não é uma eleição, é uma escolha local, que é diferente, porque se for uma eleição, a gente vai transformar eles também em políticos partidários, e é outro processo, e não é o processo que dá escolha. Então, tem essas disputas, mas isso que você está trazendo, eu acho que é o tipo do movimento bravata que nunca iria passar. Claro que num congresso anterior, mas acho que nesse congresso esse tipo de medida não passaria agora em curto prazo, mas tudo pode acontecer, né? Por quê? Porque eles muitas vezes têm que entrar em áreas em que, para salvar as crianças, os adolescentes, eles precisam acionar a polícia para entrar com eles. E não é eles não podem ter papel de polícia, eles não vão fazer trabalho de fiscalização, mas muitos eles precisam acionar os órgãos de segurança para salvar uma criança que está sendo espancada, que está sendo violentada. Então, tem medidas aí que dialogam com a segurança, mas não é eles que vão ocupar esse papel da segurança, né? Miriam, muito obrigada. Acho que essa conversa ajudou a gente a rechear com mais camadas essa discussão aí para as eleições dos conselhos tutelares. Te agradeço muito. Obrigada por estar aqui com a gente no Pauta Pública. Eu acho que tem um lugar, né, só para finalizar, de uma sensibilização no pequenininho, assim, né, nos familiares, nos amigos. Eu que agradeço a escuta e o momento de poder partilhar aqui. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist aqui depois do Pauta. Uma boa pedida para ouvir na sequência é o novo episódio do Dissidentes, um podcast conduzido pelo Renan Suquevicius, que traz histórias de quem às vezes não encontra lugar no mundo. Raquel acreditou que nunca seria mãe, até que um convite à maternidade surgiu, e ela aceitou. A jornalista conta que descobriu depois outras tantas coisas que desconhecia ao colocar no mundo, junto com a sua companheira, 2 crianças. Quer conhecer mais dessa história? Coloca aí o Dissidentes para tocar logo depois do Pauta. Boa escuta! E termina mais um Pauta Pública. Obrigado para você aí que nos escutou até agora e um agradecimento especial às aliadas e aliados da Pública que ajudam financeiramente esse programa a continuar no ar. Se você gosta desse podcast e do trabalho da agência pública no geral e tem curiosidade de saber como nos apoiar, acessa aí aliados.apublica.org, que lá você vai encontrar as opções de contribuição. Esses valores ajudam a pagar toda a estrutura necessária para produzir semanalmente o podcast, além da equipe que faz o Pauta acontecer e que a DIP vai trazer agora nos créditos. Além de apresentado por mim, Andréa Dipp, pela Clarissa Levi, que somos também responsáveis pela pauta e entrevista do programa, o Pauta Pública é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. Quem cria as artes dos episódios é a Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual que foi criada pela Cíntia Funchal. A coordenação de redes sociais é do Ravi Spreisner. Essa música que você escuta de fundo e toda a trilha original do programa foi composta pelo Pedro Vituri e o teaser foi feito pelo Breno Andreata. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta. Um abraço, gente. Até lá!